Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio e neste vídeo, de maneira prática e objetiva, eu vou analisar uma redação que conseguiu nota 1000 no Enem e o objetivo é fazer com que você entenda como você pode construir e articular os seus textos para você também conseguir nota máxima, certinho? Olha só, este texto eu tirei da cartilha do participante do Enem, que o MEC deixa disponível, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você acessar depois. Olha só, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? O que eu fiz? Eu separei essa redação em parágrafos. Se a gente for analisar assim, olhar, tem 4 parágrafos. Eu cortei aqui para o texto ficar um pouquinho maior e vocês acompanharem comigo. Tanto a leitura quanto a análise. Olha só, 4 parágrafos. Beleza. Vamos pensar aqui na estrutura primeiro. Olha só, um avaliador pega o texto, ele vê já a estrutura. Então, sempre eu gosto de conversar com os meus alunos o seguinte, que um texto bem escrito ele tem que ter uma boa estrutura. E aí, pensando no texto dissertativo, argumentativo, principalmente. Bom, aqui a gente tem 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a proposta interventiva, que é a conclusão. Então, a gente tem 3 blocos aí, introdução, desenvolvimento e conclusão, e 4 parágrafos, né? Aqui a gente tem 2 no desenvolvimento. Beleza, isso em relação à estrutura. Basicamente, esse texto deve ter utilizado as 30 linhas. Eu sempre falo isso. Pessoal, se tem 30 linhas, aproveite todo o espaço para você escrever. Normalmente, se você for analisar os textos que conseguem nota máxima, tem ali 28, 29, 30 linhas. Então, eu sempre faço essa orientação. Tudo bem? Vamos analisar aqui cada parágrafo, sem enrolação, começando pela introdução. Olha só, a introdução eu costumo dizer que é a parte mais importante do seu texto, porque é o primeiro contato que o avaliador vai ter com a sua redação. Olha só, como é que o candidato articula aqui? Lembrando que o tema foi sobre, basicamente, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Foi o tema de 2018, se eu não me engano. Olha só, aqui a introdução ele construiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Lá esse tem quantidade de linhas? Não tem. Depende de como você constrói cada parágrafo. Não tem. Cada parágrafo tem que ter 6 linhas. Não, depende. Você pode fazer de 9 ou de 5, muito bem. É um parágrafo muito bem escrito. Depende se você sabe pontuação e coloca a pontuação no lugar correto. Olha só, vamos fazer a leitura deste parágrafo e depois a análise, tudo bem? Lembrando que esse texto conseguiu nota máxima. Olha só. Deixa eu colocar aqui o laser para vocês acompanharem a leitura. Olha só. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, que são a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Beleza. Essa introdução é a típica, aquela que você contextualiza o tema, que ele faz aqui, ó, as primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram até as TICs aqui, ó. E ele fez muito bem as TICs aqui, ó. Para você utilizar a sigla, primeiro você destaca o que são, tá? E aí a primeira vez ele utilizou isso aqui. Nas próximas ocorrências ele pode utilizar só TICs, não precisa colocar tecnologias de informação e comunicação, já que ele sinalizou aqui. Beleza. Bom, e aí, né, utilizando aqui um elemento coesivo, eu vou falar sobre isso também, tá? Ele utiliza muito bem os elementos coesivos em todo o texto. Ele vem aqui com a temática, com o tema já destacando na introdução, que fala, ó, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas. E aí, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Aqui é onde ele situa o leitor. É sobre isso que eu vou falar. Aqui está o tema. Beleza? Então, ele contextualizou, trouxe o tema e sinalizou os argumentos que vão ser desenvolvidos nos próximos parágrafos. Está aqui, ó. Desse modo, tá vendo? Outro elemento coesivo. Eu vou falar dos elementos coesivos em todo o texto para vocês perceberem por que ele conseguiu nota máxima na coesão, na competência 4, que é utilizar os elementos coesivos de maneira diversificada. E ele continua. Torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. Quais são? Ó, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos, aqui ligando essas 2 sinalizações de argumentos por meio da conjunção coordenativa e aditiva aí. Então, basicamente, ó, a perda
da autonomia de pensamento vai ser o primeiro parágrafo do desenvolvimento, porque aqui ele está dizendo, está sinalizando isso. Então, espero, por meio de um texto didático, que ele fale sobre isso. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, ele fala sobre isso aqui, ó, sabotagem dos processos políticos democráticos. Isso é um texto didático bem articulado que demonstra aí um projeto de texto. Vamos ver se ele fez isso. E aí o segundo parágrafo. Laércio, olha só o tamanho desse parágrafo, não está muito grande não? Não, basicamente a gente tem quantas linhas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 linhas, né? Então, olha só, aqui está digitado também, talvez lá no texto deu menos. Mas olha só, qual é a ideia? Se você constrói um parágrafo muito grande, você tem que dominar muito bem pontuação. Presta atenção o que ele faz. Ó, ele escreve 1, 2, 3 linhas e tá com ponto final. 1, 2, 3 linhas, tá com ponto final. 1, 2, 3 linhas tem ponto final. Ou seja, ele não escreve períodos gigantescos. Eu já vi texto de alunos escrevendo 6 linhas sem ponto final. Aí, é claro, pedir para errar em relação à articulação, à estruturação da sentença. Beleza? Bom, ele utiliza elemento coesivo no texto todo, olha só. Em primeira análise, nesse raciocínio, sobre tal, evidenciando o supracitado. Cadê o que mais aqui? Torna-se clara. São estratégias de construção textual que ele vai ligando uma parte à outra. Isso enriquece a competência quadro do Enem. Então, quando você estiver construindo o seu texto, lembre, utilize elementos coesivos diversificados. Preposições, conjunções, pronomes, locuções conjuntivas. Isso vai articular bem o seu texto. Bom, nesse parágrafo ele desenvolve o que ele mencionou lá na introdução, demonstra repertório sociocultural, citando aqui um livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, fala de quem é, né, Daniel Kahneman, o que ele faz por meio desse livro, ou seja, além de trazer uma citação, um repertório sociocultural, ele detalha esse repertório articulando com o tema. Perfeito, beleza? Então, esse parágrafo aqui, lá está muito grande, como eu comentei, não está, se está bem construído e bem articulado com o todo. Não tem, por enquanto, nenhum errinho de microestrutura. O Enem aceita ter 2 errinhos que não vai tirar ponto. Nesse aqui eu não vi nenhum ainda, muito bem escrito. Vamos para o terceiro parágrafo, olha só. Ele continua, ademais, começando aí com o elemento coesivo, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo... Isso porque também, né, utilizando elementos coesivos de mundo dos indivíduos, coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito de menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant. Tá vendo aqui, trazendo novamente repertório sociocultural, que se espera de um texto dissertativo argumentativo, principalmente no Enem, trazendo várias áreas do conhecimento, no qual aí também, as decisões, elemento coesivo, né, pessoais são tomadas pelo intelecto e influência do outro. Evidencia-se, assim, que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, podem apresentar uma sabotagem ao Estado democrático. Lembra que eu falei? Lá na introdução ele sinalizou os argumentos. E aqui ele detalhou esse argumento no terceiro parágrafo. Olha só, retomando a questão, né, da sabotagem dos processos políticos democráticos. Isso é o terceiro parágrafo. Percebe como é bem construído, bem articulado? E aí ele vem para o último parágrafo. O que é o último parágrafo da redação do Enem? É uma proposta interventiva detalhada, rica em detalhes, que respeite os direitos humanos e que seja bem articulada com o todo. Isso ele faz muito bem. Lá é esse parágrafo muito grande? Não, se foi bem articulado. Ele utiliza muito bem o ponto final, tá? No canal tem um vídeo sobre pontuação, eu quero que você assista, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também. E aí ele começa, aqui tem quantos parágrafos da proposta interventiva? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 também tem, mas a pontuação, como eu falei, é muito bem empregada. E esse texto ele não teve nenhum erro de microestrutura até então, né? Até a leitura que eu fiz até agora, sem ler o quarto parágrafo. Então, é um candidato que domina muito bem a questão de microestrutura. Acentuação, grafia, propriedade de vocabulário, morfossintaxe, relação das palavras, olha só. Ele começa, em suma, tá vendo que ele utiliza muitos elementos coesivos sem repetir? Isso é o que se espera de um bom texto, tá? A manipulação comportamental, aqui ele retoma o tema, é o que se espera também na introdução, tá? Pelo uso de dados, é um complexo desafio odieno e precisa ser combatida, tá? Ele fala que tem que ser combatida. Como? E ele vem detalhando. Dessa arte, as instituições escolares, eu falo quem, né?
responsáveis. Ele vem detalhando quem são essas instituições responsáveis, estimular o pensamento crítico da população. O que elas devem fazer? Ó? Quem, né, deve fazer o quê? Buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional dos jovens. Isso, elemento coesivo, pode ser feito por meio de palestras. Como deve ser feito, né? Como? E vem detalhando, ó, por meio de palestras, aulas, distribuições de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia. Com qual objetivo? Visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influência. Se ele parasse aqui, ó, a proposta interventiva já estaria rica. E aí ele continua. Em paralelo, somando-se a isso, tem isso aqui. O quê? As grandes redes sociais, que é quem, né? Interessadas na plenitude de seus usuários, precisam o quê? Restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação, ó, sempre utilizando elementos coesivos, ele não está repetindo. Isso é muito rico. Tá? A ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos, informações privadas e preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Beleza. Outro elemento coesivo. Desse modo, né, o que acontece? Atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo de um controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Aí ele cita Kant aqui, ó, retomando o que ele citou no parágrafo anterior, né, do filósofo humanista Kant. Ou seja, ele se preocupa em casar os parágrafos, ou seja, manter essa relação entre as partes menores de um texto dissertativo. Então, é um texto muito bem escrito, né? A gente está vendo aqui todo agora. É um texto muito bem escrito. O candidato tem a preocupação de articular um parágrafo ao outro, né, fazendo essa costura, porque a palavra texto vem de tecido, de tessitura, e aqui a gente vê muito bem isso na construção desse texto, ok? Então, essa é a análise dessa redação, por isso que conseguiu a nota 1000, por isso que esse texto conseguiu essa nota, por conta dessa, ele pensou nas 5 competências, um texto muito bem articulado, muito bem construído. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, desce um like, coloque seus comentários, o que você achou desse texto, tá? Envie os textos para mim também, eu tenho um e-mail lá no Instagram, né? Siga lá no Instagram, laes_prof. Lá eu corrijo algumas redações dos inscritos, dos seguidores do Instagram, beleza? Até a próxima aula, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tudo bem? Bons estudos, valeu, fui!